Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal Catequese Presente. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a celebração mais importante da nossa fé, que é a Vigília Pascal. E como fonte de pesquisa, eu usei vários sites católicos, que eu vou deixar o link aqui todos na descrição desse vídeo, e também a minha Bíblia Católica do Jovem, da editora Ave Maria. O link dela vai estar aqui na descrição também. Antes de entrarmos no assunto da Vigília Pascal, eu gostaria de mencionar o significado da palavra vigília. A vigília vem do latim, que significa guarda e vigia. E um dos significados dela, que são muitos, né? Mas um que eu trouxe aqui para exemplificar é se manter acordado durante a noite. Pode ser também se manter alerta. Enfim, tem muitos significados para a palavra vigília, mas é muito importante a gente entender essa palavra, para a gente entender melhor a Vigília Pascal. Antes da gente entrar, de fato, no simbolismo da Vigília Pascal, eu gostaria de responder duas perguntas muito importantes e que é uma dúvida, assim, de muita gente sobre a Vigília Pascal. A primeira pergunta é: o que a gente comemora, celebra na Vigília Pascal? Bom, gente, a Vigília Pascal, ela é o coração do ano litúrgico. Ela é a celebração mais importante da nossa fé, porque é na Vigília Pascal que nós celebramos a passagem de Cristo da morte para a vida. Sim, é na Vigília Pascal, no nosso sábado, que Jesus ressuscita. E na vigília nós também renovamos as nossas promessas batismais. E a segunda pergunta é por que a gente celebra a Páscoa, né, a passagem, na noite de sábado, durante a vigília? Bom, gente, no relógio judeu, as vésperas do dia seguinte já é oficialmente o dia seguinte, ou seja, a noite de sábado já é domingo para eles. Por quê? O nosso meia-noite, para eles, é às 18 horas da tarde. Eu vou deixar uma imagem aqui para vocês entenderem mais ou menos como funciona. É um pouquinho confuso, mas se você pensar que a nossa 24 horas é às 18 horas deles, você vai conseguir entender direitinho. E é exatamente por isso. Jesus, ele ressuscitou no domingo dos judeus. Mas, para nós que estamos aqui em outra região, aconteceu na noite do nosso sábado. É por isso que a gente comemora a ressurreição de Jesus, a Páscoa, já na noite do sábado. E é por isso que quando a gente vai numa missa do sábado à noite, já conta como missa de domingo, né? Então, se a gente for numa missa de sábado à noite, a gente já cumpriu o preceito do domingo. E é exatamente por essa questão dos horários, né, judaicos, que faz parte da nossa tradição, da tradição do cristianismo. Agora, com o auxílio da Bíblia Católica do Jovem, no comentário da página 1520, que fala sobre a Vigília Pascal, nós iremos nos aprofundar no simbolismo da Vigília Pascal. A Vigília Pascal tem 4 partes: o lucinário, liturgia da palavra, liturgia batismal e a liturgia eucarística. O lucinário é sobre o círio pascal. O círio pascal é aquela vela grande que o padre acende, né, no fogo novo. O círio pascal representa Jesus, centro da nossa vida, luz do mundo, em seu triunfo sobre as trevas do mal. Com a proclamação da Páscoa, louvamos Cristo por iluminar sempre sua igreja e fazer-nos filhos da luz. Liturgia da Palavra. A liturgia da palavra no dia da vigília, para quem não entende o simbolismo dela, é cansativa, é estranha e é exagerada. Sim, eu sinto que muitas pessoas que vão à igreja na vigília ficam incomodadas com a quantidade de leituras, né, durante a vigília pascal. E por que na vigília pascal tem tantas leituras assim, né? Então, vamos entender o simbolismo das leituras para que a gente, ao invés de ficar incomodado que está tendo muita leitura, a gente fique feliz, atentos, concentrados em entender, em escutar, em de fato prestar atenção nas leituras. As leituras, abundantes como nunca, mostram
o projeto salvador de Deus ao longo da história, desde a criação até a alegria de Cristo ressuscitado, passando pela libertação de Israel e pela expectativa do Messias. Ou seja, gente, todas aquelas leituras, se a gente prestar atenção com devoção, a gente está contemplando o amor de Deus por nós. Aquelas leituras fazem parte da nossa história, a nossa história de salvação. Se nós temos a vida eterna, temos chances de alcançar a vida eterna, é porque Deus permitiu que tudo isso que acontecia nas leituras da Vigília Pascal acontecessem por nós, para que um dia nós pudéssemos ter a honra de contemplar a face dele. Então, ao invés de ficar incomodado, irritado, ou até mesmo pensar em desistir de ir na vigília, porque tem muitas leituras, nós deveríamos ficar muito felizes que tem todas essas leituras, né? Como que Deus não desistiu de nos salvar? Deus tentou de todas as formas nos libertar do pecado, e ele conseguiu através de Jesus. Então, não tenha mais esse sentimento de indignação e de irritação, porque tem muitas leituras na Vigília Pascal. A terceira parte da Vigília Pascal é a liturgia batismal. Se existem adultos convertidos, são batizados neste momento. Todos nós, fiéis, acendemos nossas velas com a luz do círio. Celebramos nosso batismo e com a assembleia renovamos o compromisso que contraímos então. Quando eu li sobre a liturgia batismal, eu fiquei com um questionamento muito grande. Por que a gente renova as promessas do batismo na Vigília Pascal obrigatoriamente? E eu pesquisei até conseguir encontrar essa resposta. E é porque é através do batismo que recebemos, entre aspas, o direito da salvação. Porque é através do batismo que nós somos enxertados no corpo glorioso de Cristo. E a nossa salvação se conseguiu justamente por nossa participação no corpo glorioso. Então, assim, o simbolismo da liturgia batismal é muito bonito e muito importante. No livro A Vida de Moisés, de São Gregório de Nissa, tem uma explicação sobre a travessia do Mar Vermelho ser o simbolismo do batismo. Além disso, a história nos indica o tipo de pessoa que deve atravessar as águas, não trazendo nada do exército adversário ao emergir, pois, se permitissem que o inimigo os acompanhasse após a travessia, permaneceriam em cativeiro, mesmo depois da água, uma vez que teriam trazido consigo o tirano, ainda vivo, que não se afogou nas profundezas. Se alguém quiser esclarecer o sentido, será o seguinte: aqueles que passam pela água mística do batismo devem matar na água toda a falange do mal, como a cobiça, o desejo desenfreado, o pensamento voraz, a paixão da presunção e da arrogância, o impulso selvagem, a ira, a raiva, a malícia, a inveja e todas essas coisas. Uma vez que as paixões perseguem naturalmente a nossa natureza, é necessário matar na água tanto os movimentos básicos da mente quanto os atos que emanam dele. Muitos do que recebem o batismo místico, na ignorância dos mandamentos da lei, misturam o fermento mau da vida velha com a vida nova. Mesmo depois de atravessar a água, trazem consigo o exército egípcio e continua a viver em suas ações. Então, assim, a travessia do Mar Vermelho foi um batismo para aquele povo. A mesma água que libertou eles dos egípcios foi a água que eliminou os inimigos, né? E assim é conosco. No nosso batismo, a água que nós recebemos nos liberta do pecado original, nós nos tornamos filhos de Deus e essa mesma água nos liberta da morte eterna. Voltando, né, para a Bíblia Católica do Jovem, a quarta parte da vigília é a liturgia eucarística. Vivemos de modo especial a oferenda de Jesus e cantamos com particular ênfase. Anunciamos sua morte, proclamamos sua ressurreição. Venha, Senhor Jesus. Bom, gente, o que significa viver de modo especial a oferenda de Jesus?
Para a gente entender a liturgia eucarística, nós temos que entender por que que Jesus se dá como nosso alimento. Esse ano eu me propus a entender melhor a Páscoa judaica para me ajudar a entender ainda mais a nossa Páscoa. De uma forma bem resumida e simplificada, para a gente entender por que que Jesus se dá como nosso alimento, nós temos que entender a Páscoa judaica. Na última praga do Egito, cada família teria que matar um cordeiro, retirar o sangue dele e passar nas portas, né? Como sinal da proteção de Deus. Isso nós já sabemos. E aí, na Páscoa, o que acontece? Eles têm que assar esse cordeiro, esse mesmo cordeiro que mataram para passar o sangue nas portas, eles assam ele na Páscoa para comer. Ou seja, aquele cordeiro que o sangue dele foi usado para salvar os primogênitos dos israelitas é o mesmo cordeiro que eles comem na Páscoa. Então, isso é muito simbólico, porque Jesus é o nosso cordeiro. Então, o sangue dele nos liberta e ele nos se dá como nosso alimento a carne de Cristo, o corpo de Cristo, na substância do pão. Pão esse que também é comido na Páscoa, né? O pão ázimo, que é o pão sem fermento. Porque o pão com fermento era o pão dos egípcios, né? Comidas com fartura, guloseimas, e os hebreus não tinham toda essa fartura e essa guloseima. Então, eles comiam o pão sem fermento, mas quando eles tinham acesso aos egípcios, eles se alimentavam com os pães, com a comida dos egípcios. Então, por isso que na Páscoa tem que ser o pão sem fermento. Então, assim, é muito simbólico. A nossa cabeça dá vários nós, né? Quando a gente vai tentando entender melhor o simbolismo da Páscoa judaica e a nossa. Mas é, assim, muito interessante e muito enriquecedor entender tudo isso. Enfim, então celebrar, né, a oferenda de Jesus na vigília pascal quer nos trazer esse sentido. Nessa vigília, o aleluia é majestoso, pois com eles aclamamos o triunfo de Jesus, nosso Salvador e irmão, sobre o pecado e a morte. E por que que o aleluia ele é majestoso na vigília? Porque com grande alegria nós celebramos que Jesus venceu o pecado e a morte. Então é por isso que o aleluia nessa vigília é tão enfatizado, né? Agora eu gostaria de falar outros simbolismos da vigília pascal, que eu acho bem interessante a gente saber, que é celebrado à noite, porque tem o sentido de que o Senhor vem para iluminar as trevas do pecado e com sua luz vem nos dar a vida nova. Outro simbolismo muito legal também é a gente analisar em paralelo com aquela parábola das 10 virgens, né, onde as virgens prudentes manteram os olhos, né, e as imprudentes não conservaram os olhos e aí perderam, né, a chegada do noivo, né? A vigília tem esse sentido também, né, de nos lembrar que a gente tem que estar preparado para a volta de Jesus, para a parousia, né? Estar sempre nesse estado de vigilância, conservando a luz da nossa fé. Por fim, gostaria de dizer que a vigília pascal, ela tem que ter algum impacto na nossa vida. Ela tem que causar em nós o impacto de sermos testemunhas de Cristo ressuscitado, com a nossa vida de serviço e alegria. Então, depois de viver a noite da vigília pascal de forma devota, profunda, entendendo o simbolismo e os significados, a Páscoa de Jesus tem que mudar a nossa vida, né? Tem que nos tocar de verdade. Bom, gente, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender melhor a vigília pascal, que é esse momento maravilhoso e lindo e o mais importante da nossa fé. A vigília pascal é um assunto assim que tem muito simbolismo. Nesse vídeo aqui eu tentei resumir de uma forma que fosse bem explicativa, mas que não fosse muito extensa, para não ficar difícil o entendimento.
Eu espero que eu tenha conseguido. Fique com Deus e até o próximo vídeo.